Nós estamos meditando no mês de janeiro em que livro da Bíblia? Livro de Provérbios, o mês inteiro lendo o livro de Provérbios. Se você ainda não faz parte do clube da Bíblia da nossa igreja, não fique de fora. Todo dia nós vamos ler um capítulo de Provérbios, tá? Se você não sabe como participar, fale comigo no final do culto e eu vou dizer a você, tá bom? Hoje nós lemos Provérbios 3, amanhã é dia 4 de janeiro, vamos ler Provérbios 4, e eu sei que Deus vai nos abençoar durante esse mês. Escolhemos um tema para esse mês de janeiro, para as nossas reflexões. Qual é o tema desse mês de janeiro, das nossas reflexões? Escola da vida. A Bíblia nos ensina a viver. E o versículo de hoje que nós vamos ler é um versículo que talvez você nem precisasse ter aberto a Bíblia, porque você talvez já saiba pelo menos a primeira parte de cor. E diz como o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem uma parte B nesse versículo, que diz assim: mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021. E quando nós viramos o ano, nós sempre temos aquelas promessas de ano novo, né, irmãos? Dessa vez, no meu caso, tá? Só no meu caso. Dessa vez a dieta vai dar certo. Dessa vez eu vou fazer os exercícios, né? Mas existem outras coisas também que a gente fica pensando sobre o ano. A gente pensa como nós vamos conduzir as nossas vidas. E claro que a gente sempre olha para o ano que passou. E deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal assim para você. Alguma coisa deu errado em 2020? Alguma coisa não foi como você planejava? Você se atrapalhou em alguma coisa no ano que passou? Essa pergunta, ela é interessante para nós, porque vai nos ajudar a identificar naquilo que nós vivemos, o que nós fizemos que talvez tenha dado errado. Ou talvez, o que nós não fizemos, porque é possível nós não termos feito nada de errado, e mesmo assim, alguma coisa ter dado errado. Aliás, 2020, talvez alguns vão dizer que tudo, ou quase tudo, deu errado. Não é verdade? Por exemplo, deixa eu pegar aqui os meus amigos estudantes. Poxa, o ano inteiro se preparando, quem sabe aí para o Enem, e de repente deu errado, mudou a data, vai ser online, e não sei o que. Ou os meus amigos universitários, que estavam lá na diária, fazendo o seu curso e tal, e de repente cancela tudo, e o online demora, e não volta, e fica nessa coisa toda. Bom, em 2021, você, com certeza, você quer que dê certo. Com certeza, você não está entrando nesse ano pensando que vai errar em alguma coisa. Até porque, queridos, decisões sábias ou decisões tolas, digamos assim, decisões erradas, vamos dizer assim, podem mudar o rumo de uma vida. Decisões podem mudar o rumo de uma família. Decisões podem mudar o rumo de um negócio, de uma carreira. Podem mudar o rumo de um ministério. Como eu fico triste, pastor Miguel, quando eu escuto de algum colega nosso pastor, que por causa de uma decisão errada ali, perdeu o ministério, ou encontrou dificuldade, se atrapalhou.
nós precisamos acertar, nós queremos acertar, nós queremos que seja um ano bom, que a gente consiga ter sucesso, que a gente prospere em tudo que nós fizermos, e nós sabemos que para isso nós precisamos de sabedoria. Agora, como é que nós obtemos essa tal de sabedoria? Como é que a gente consegue ela para nós? Como é que na prática a gente consegue acertar? Uma coisa é ficar aqui na igreja, cantar aqui na igreja, falar aqui. Outra coisa vai ser amanhã, quando a gente chegar no trabalho, tiver dificuldade com o patrão, com os funcionários, quando a gente tiver que lidar com os professores, com os colegas de turma, com os vizinhos. Como é que a gente adquire a sabedoria para a nossa vida real, para os nossos afazeres, para a nossa rotina? E o versículo que nós lemos nos diz como é que a gente adquire a sabedoria. Vamos dizer de novo? Acho que talvez não precise nem você ler, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olhe como é bonito esse versículo na voz das mulheres. Você quer ver? Só as mulheres dizendo esse versículo agora. Escute bem como é, olha. Tá vendo? Mas claro que mais bonito ainda é na voz dos homens, né? As irmãs desculpem aí, mas muito mais forte, né? Muito mais assim é na voz dos homens. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Olha aí, só na voz dos homens, como é que fica? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tá vendo como fica mais forte, como fica mais? É claro que é brincadeira, irmãos. Olha, o que é o temor ao Senhor? Esse é um assunto para nosso início de conversa nesse mês inteiro. Já que eu preciso de sabedoria para acertar nas minhas decisões, e a Bíblia está dizendo que é o temor ao Senhor, que é o princípio, o início, a base para a sabedoria, como é e o que é esse temor ao Senhor? Eu queria sugerir a você que temor ao Senhor é a decisão de você ficar ao lado de Deus e abrir mão do julgamento sobre o bem e o mal. Eu queria propor essa definição de temor ao Senhor para você. Temor ao Senhor é a decisão de você ficar ao lado de Deus e você abrir mão do julgamento do que é o bem e o mal. Essa definição, claro, ela está enraizada lá na nossa primeira história bíblica, lá na história de Adão e Eva. Lá, Adão e Eva, eles foram criados num ambiente em que só havia a vontade de Deus. Esses dias eu estava recebendo na minha casa duas pessoas que estavam me orientando sobre saúde, sobre o uso correto da água, sobre os alimentos que são saudáveis, os alimentos que não são saudáveis, como ter uma alimentação correta. E na hora, enquanto a gente estava conversando, eu pensei assim: já pensou lá no Jardim do Éden, como era? No Jardim do Éden não tinha alimentos que fizessem mal. No Jardim do Éden não tinha, Adão e Eva não tinham preocupação de ficar dizendo: será que isso pode, será que não pode? Tudo ali era Deus quem tinha criado, e eles viviam, digamos assim, o melhor momento da humanidade. Mas olhe, Adão e Eva,
eles tiveram uma opção dada por Deus. Todos nós conhecemos a história. Deus disse assim: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas olhe, tem uma árvore que eu coloquei no meio do jardim. Essa é a árvore do conhecimento. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus disse para eles? Não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, no dia que vocês passarem a decidir, a escolher o que é o bem e o mal, vocês certamente morrerão. Adão e Eva, eles perderam o temor ao Senhor no dia em que eles escolheram a árvore do conhecimento. Antes deles fazerem essa escolha, eles viviam no mundo de Deus, eles viviam sob as escolhas de Deus, eles viviam com os valores de Deus. Mas depois que eles comeram dessa árvore, depois que eles tomaram essa decisão, agora eles passaram a viver no mundo de quem? No mundo dos homens. Eles passaram a viver com as escolhas de quem? Com as escolhas dos homens. E os valores, quais eram os valores? Os valores dos homens. Os princípios, as prioridades, eles passaram a ser fruto do que eles julgavam ser certo e errado. E olhe, nesse capítulo de número 1 aqui de Provérbios, há um outro trechozinho que parece que era Deus falando com eles. Vamos ler a partir do versículo de número 24 desse capítulo. Veja se não parece que a gente voltou ao jardim do Éden e agora estamos ouvindo Deus falando com esse casal. O texto diz assim: muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Não parece que é Deus dizendo assim: Adão e Eva, eu chamei vocês, eu procurei vocês, eu quis orientar vocês, mas vocês decidiram viver longe de mim. Bom, agora eu quero dizer a vocês que eles foram viver no mundo dos homens. E o mundo dos homens também cria a sua própria sabedoria. O mundo dos homens começa a criar os seus conceitos. Só que os seus conceitos são conceitos que cada um vai criando com a sua vivência. Cada um vai escolhendo, cada um vai decidindo. E se nós abrirmos aqui algum assunto para tratarmos, pode ser que entre nós aqui, você diga assim: isso aqui é certo. E outra pessoa diga assim: não, isso aqui é errado. E nós vamos identificar que essa diferença de julgamento vem porque nós estamos agora nos baseando em nossas opiniões, naquilo em que fomos formados, naquilo em que nós vivenciamos, naquilo que nós aprendemos dentro de casa. Eu estava explicando para uma pessoa essa diferença do temor ao Senhor, e essa pessoa, ela já era convertida, ela já tinha conhecido a Jesus, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: olhe, como era a sua vida antes de você servir a Cristo? A sua família, quais foram os valores corretos que você adquiriu da sua família? E essa pessoa me disse assim: olha, lá em casa, um valor que nós temos é o trabalho. O meu pai é uma pessoa trabalhadora, os meus irmãos se tornaram trabalhadores,
eu e minhas irmãs nos tornamos trabalhadores. A gente entendeu, lá em casa, na minha casa, nenhum irmão, ninguém cresceu, e aí eu não sei que expressão usar aqui, irmãos, não sei se vagabundo, preguiçoso, malandro, mas vai uma dessas aí, os irmãos escolhem. Não, ninguém, foi um valor adquirido que eles tiveram. Mas olhe, eu perguntei assim, e que valor você praticava na sua família, mas quando você conheceu Jesus, você disse, eita, agora eu estou percebendo que isso não é bom. E essa pessoa me disse que havia uma tradição dentro da casa deles com relação ao São João. Ela disse que cresceu vivendo essa tradição. E tinha a dança, e tinha a bebedeira, e tinha aquilo tudo, mas ela não via maldade naquilo, porque era um valor da sua família. Mas quando entrou o temor do Senhor no seu coração, ela começou a ver aquilo não mais julgando e baseando pela opinião dos homens, mas agora pela opinião de Deus. E isso faz toda a diferença. Claro que existe a sabedoria popular, claro que existe a sabedoria dos homens. Por exemplo, eu coletei aqui alguns provérbios, só que são provérbios que a gente vai aprendendo na vida, e talvez você vá lembrar de alguns também. Deixa eu citar aqui: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia? Não está. Aprendemos pela nossa sabedoria humana, popular. Outro, a pressa é a inimiga da perfeição. Agora esse eu aprendi da minha sogra, tá? Talvez você não tenha ouvido ainda, mas a minha sogra me ensinou uma vez dizendo assim: meu filho, 2 sentidos não assa milho. Já tinha ouvido essa? Pois é. Um outro amigo meu, uma vez me ensinou também um ditado, e ele disse assim: Diogo, preste atenção, Diogo, visitas breves, amizades longas. Olha, aprendi, ficou na minha mente. E a gente pode citar muitos outros. A voz do povo. Não é assim que a gente aprende e a gente escuta? Cachorro que late. De grão em grão, Deus ajuda quem cedo. Engraçado que hoje, quando eu estava saindo da igreja, estava indo para casa, uma pessoa me acompanhou, vinha com as latinhas na mão assim, e aí ele nem me conhecia, mas encostou em mim e disse assim: rapaz, tem muita gente besta nesse mundo, né? Pois uma pessoa não falou comigo ali e disse assim: tu tá catando latinha, isso não dá dinheiro não. Sabe o que foi que eu disse? Eu me virei para ele e disse: meu amigo, dá dinheiro sim, é pouco, mas o pouco com Deus... Olha, citou um provérbio. Eu disse: muito obrigado, moço, eu vou usar de noite lá na minha pregação lá na igreja. Mas olha, queridos, nem sempre essa sabedoria revela a verdade, porque nem sempre, e isso que nós acabamos de dizer, revela a vontade de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria no temor do Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria quando nós olhamos para Deus, quando nós fazemos a escolha de ouvir de Deus, de aprender diretamente dEle, de saber a opinião dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou ter um tempo de oração para ouvir a vontade de Deus? Quando eu recebi o convite para ser pastor da Igreja Batista Memorial, na verdade, quando eu recebi a consulta para saber se eu queria participar
do processo de sucessão da Igreja Batista Memorial, eu não fui perguntar a opinião da minha esposa. Claro que eu perguntei também, que eu não sou, menino. Eu não fui perguntar a opinião do meu pai e da minha mãe. Claro que eu perguntei também, que precisa perguntar. Eu não fui perguntar a opinião de A ou B. Com quem eu fui falar, irmãos? Com Deus. A minha resposta à comissão foi: irmãos, eu preciso de um tempo de oração para ouvir a voz de Deus. E eu e minha esposa gastamos um tempo falando com Deus para que Ele pudesse nos orientar. Até que Deus falou ao meu coração e ao coração da minha esposa e disse: a minha vontade é que vocês vão pastorear a Igreja Batista Memorial. Hoje, nós temos certeza de que Deus nos trouxe. E eu estou contando essa história para você, para que você imagine que Deus, que nós cantamos aqui, que cuida de mim, se importa com as nossas decisões, se importa com as nossas escolhas, se importa com os detalhes da nossa vida, se importa com a nossa rotina, e Ele quer cuidar de nós. Quando Adão e Eva decidiram sair da presença dEle, eu imagino, só imagino o que ele sentiu, porque tudo que ele queria para aquele casal era cuidar deles. Sabe quando um pai fala para o filho e diz assim: filho, eu quero cuidar de você, ande aqui comigo, fique do meu lado. E aí o filho diz assim: eu fico, pai, mas eu quero fazer tal coisa, mas eu quero experimentar tal ambiente, mas eu quero tomar uma decisão X. E o pai ou a mãe diz assim: filho, isso não é bom para você. Aquilo é simplesmente uma expressão de cuidado, de atenção. Eu fico imaginando o coração de um pai ao ver um filho dizendo: então tá bom, já que o senhor está dizendo, fique aí, eu vou viver do jeito que eu quero, eu acredito que posso fazer a melhor escolha. Acabou de perder o temor à paternidade, à maternidade, aos pais. Quando a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos ouvir a Deus, andar com Deus, aprender de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Eu espero que nesse início de 2021, não só você, eu e você, nós possamos andar esse ano inteiro falando com Deus e perguntando qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Quando isso não acontece, irmãos, se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 1, você vai ver que no versículo de número 30, Deus vai dizer assim: rejeitaram o meu conselho, ignoraram a minha repreensão, portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida, e engasgarão em suas próprias intrigas.
É assim que está na minha versão. Ainda no versículo de número 32, ele diz assim: pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, os tolos são destruídos por sua própria acomodação. A boa notícia vem no versículo de número 33. Olha aí o que diz: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal, porque viverão no temor do Senhor. Chegou a hora de ouvir a vontade de Deus pela sua palavra. Chegou a hora de abrir mão, de julgar o que é o certo e o que é errado, e simplesmente obedecer. Chegou a hora de cessar as discussões entre nós, dizendo assim: você está dizendo isso, mas eu acho aquilo. Você está pensando esse negócio, mas eu penso é desse jeito, né? E a minha sogra também já me ensinou dizendo que todo penso, vocês sabem essa, né? Chegou a hora da gente abrir a Bíblia, em vez de discutir ou achar, e dizer assim: vamos ver o que Deus acha sobre isso, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus orienta sobre isso. E eu quero dizer a você que isso nos fará bem à nossa saúde, fará bem ao nosso casamento, fará bem aos nossos filhos, aos nossos negócios, à nossa espiritualidade, fará bem aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Andaremos perto de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus. Nós andaremos segundo a vontade de Deus. É essa a nossa proposta para esse mês de janeiro. Não só para esse mês, para todos os meses, para toda a nossa vida. Hoje eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão. Quem sabe você já fez a sua decisão de conversão. Você já disse assim: eu quero seguir a Jesus, eu já sou crente, muito obrigado. Mas você ainda tem algumas opiniões, atitudes, hábitos que não são segundo o temor do Senhor. Quem sabe até o dia de hoje, você bateu o pé e disse assim: eu aprendi, foi assim, lá em casa meu pai fazia, era desse jeito, e aqui em casa tem que ser desse jeito, mulher. Está pensando o quê? Oxe, mas menino, e a Bíblia está dizendo outra coisa. Ou então a mulher, deixa eu mexer com as irmãs também, né? Você está pensando o quê? Oxe, eu fui assim a vida toda, eu fui criada desse jeito, eu só sei fazer desse jeito. Então, é assim que você vai ter, é desse jeito que você vai viver. Mas às vezes a Bíblia está dizendo outra coisa. São outros princípios, são outros valores. Eu queria te convidar a tomar uma decisão nessa noite. E isso é tão bom, saber que o Espírito Santo fala de uma forma especial a cada um de nós. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que vai cutucando, sabe? Não precisa do marido ou da mulher cutucar a gente, não. Ele mesmo vai cutucando e dizendo: ó, tá vendo? É aquele negócio lá, ó. É aquele assunto lá. É aquele seu jeito lá que você tem a vida toda, tá vendo? Ó, é isso aí. Que a Bíblia diz que não pode ser assim, porque os princípios do reino de Deus são outros. O meu convite hoje é você abandonar a árvore do conhecimento do bem e do mal. É você dizer assim: não, eu não sei de nada. Eu não tenho uma opinião, moço. Eu só sei o que a Bíblia diz. Eu só estou atrás do que o meu Deus tem como decisão, e eu quero viver
da forma que Ele ensina. E eu quero dizer a você, que se você tomar essa decisão hoje, ao lado de Deus, isso trará para você sabedoria. Você quer sabedoria para 2021? Você quer sabedoria para viver as decisões e as escolhas que virão? Então decida ser cuidado por Deus. Decida viver sob o temor do Senhor. Decida abandonar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fale para Deus e diga: Senhor, eu quero andar contigo. O Senhor manda em mim. Eu quero viver como Adão e Eva viviam no jardim, Senhor. O Senhor pode dizer: eu vou obedecer, eu vou seguir tudo que o Senhor ordenar.